Olá, substituto, olá, escrevente, olá, auxiliar, olá, líder de cartório. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da sua escola de cartórios. Eu sou André Vilaverde, oficial do segundo registro de imóveis do Recife, e hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: as diferenças entre os diversos tipos de cartório e as denominações corretas de quem trabalha em cada cartório. Vamos lá? A primeira diferença que você que trabalha em um cartório precisa saber é entre o cartório judicial e o cartório extrajudicial. Vamos lá? Os cartórios judiciais, o cartório judicial é aquele que auxilia os juízes, os desembargadores, os magistrados em geral. Quem trabalha nesses cartórios judiciais são servidores públicos, aprovados em concurso público, todos eles são aprovados em concurso público, são os técnicos, os analistas, os assessores, né, de desembargadores, de magistrados em geral. E não esqueça desse nome, escrivão. Escrivão é quem faz a gestão de um cartório judicial. Então, quem faz a gestão de um cartório judicial é o escrivão. Vou dar alguns exemplos aqui de cartórios judiciais para você não confundir nunca mais. O cartório lá em que você vai tirar o seu título de eleitor, aquilo lá é um cartório eleitoral. É um cartório que auxilia o juiz eleitoral. Os cartórios lá dos fóruns, os cartórios dos tribunais, em que os advogados protocolam uma ação judicial, lá uma ação de alimentos, por exemplo, esse é um cartório judicial. Agora, e os cartórios extrajudiciais? O cartório extrajudicial é o cartório que você trabalha ou que você pretende trabalhar. Esses cartórios são fiscalizados pelo Poder Judiciário. Lembra bem, eles são fiscalizados pelo Poder Judiciário e quem trabalha nesses cartórios são os substitutos, os escreventes, os auxiliares, todos sob a responsabilidade dos tabeliães e dos oficiais de registro. Os tabeliães e os oficiais de registro, ou registradores, são responsáveis por esses cartórios extrajudiciais. Eles são aprovados em concurso público ou efetivados. Efetivados são aqueles que preencheram os requisitos legais antes da Constituição de 88, mas assim que vagar esse cartório, ele será provido, ou seja, ele vai ter como responsável uma pessoa aprovada em um concurso público de provas e títulos para ser tabelião e para ser oficial de registro. A população chama a gente de donos de cartórios. Não é tecnicamente correto, porque os verdadeiros donos dos cartórios são o povo, né? Nós todos aqui trabalhamos para o povo, os verdadeiros donos dos serviços notariais e de registro. Agora, um tema que precisa ficar bem esclarecido, é que ninguém ganha um cartório de um político. O cartório não passa de pai para filho. Isso aconteceu aí há muito tempo atrás, né? Depois do dia 5 de outubro de 1988, ou seja, com a Constituição de 1988, para ser tabelião ou para ser oficial de registro, somente mediante aprovação em concurso público. Muitas pessoas não sabem disso, viu? Mas você que trabalha em um cartório, você precisa ter isso bem esclarecido para explicar para a população, para a pessoa que procura o cartório, né, que ainda acredita que o cartório foi doado, que o cartório passou de pai para filho. Tudo bem? Temos ainda dois nomes bem importantes que você precisa saber, que são os interinos e os interventores. Os interinos são aquelas pessoas que respondem temporariamente pelo cartório. Talvez aí no seu cartório, no cartório que você trabalha, quem responde pelo cartório é um interino, né? Uma pessoa que exerce uma função muito, mas muito importante, que é
cuidar do cartório até que haja o concurso público e que um oficial ou um tabelião aprovado em concurso público assuma o cartório. Os interventores são aqueles nomeados pelo Poder Judiciário quando o tabelião ou o oficial ele é afastado temporariamente. Em geral, para que o tribunal apure alguma responsabilidade, quase sempre depois da instalação de um PAD. O que é PAD, professor André? É um processo administrativo disciplinar. Mas fica tranquilo que nós teremos uma aula específica só sobre PAD para você saber. Por enquanto, eu preciso que você saiba apenas que quem é o interventor? Então, o interventor é quem responde pelo cartório até o julgamento final de um processo administrativo contra o oficial ou o tabelião. Até esse julgamento final do processo administrativo, o judiciário nomeia um interventor. Agora, muito importante você saber essas distinções, viu? Pois são essas pessoas que pagam os seus salários e que respondem pelo cartório. A população em geral não precisa saber com exatidão esses nomes, né? Ou seja, não dá para exigir que alguém não se confunda aí com o termo tabelião e oficial. Agora, quem trabalha em um cartório, isso é o mínimo, saber quem é quem. Não saber disso é a mesma coisa que trabalhar em um cartório judicial e não saber a diferença entre o promotor de justiça e o juiz. Como diz o meu filho aqui em casa, isso pega mal, pai, tá bom? Agora, sobre você, funcionário de um cartório extrajudicial. A lei número 8935 de 94, ouça bem esse número, 8935 de 94, teremos muitas aulas sobre essa lei aqui na escola, e essa lei fala em prepostos. Então, todas as pessoas que trabalham no cartório, todas as pessoas que trabalham no cartório são pelo regime da CLT, né? E sob a responsabilidade de um notário ou de um tabelião, ou de um oficial de registro, ou de um registrador, ou de um interventor ou de um interino, que você já sabe as diferenças agora. Agora, tem uma grande confusão por parte da população que chama todos de tabeliães. Na verdade, os tabeliães são apenas os tabeliães de protesto e tabeliães de notas. Os demais são todos oficiais de registro ou registradores. Agora, quando o cartório tem mais de uma atribuição, né, por exemplo, notas e registro, algumas normas estaduais, como é o caso aqui de Pernambuco, elas dizem que essa pessoa será denominada tabelião. Tranquilo? Feitas essas considerações aqui, vamos às denominações que encontramos por aí de quem trabalha em cartório. Eu já vi em ofício, já vi até as pessoas chamando de oficial substituto, tabelião substituto, escrevente autorizado, escrevente juramentado e muitos outros. Isso aí é fruto da tradição histórica dos cartórios no Brasil, fruto de uma tradição, porque esses nomes não existem mais. A Lei 8935 de 94, como eu disse, nós teremos várias aulas sobre ela, e é uma lei que você pode ler já, porque é uma lei bem pequenininha, tem 55 artigos, bem fácil de entender. Ela fala apenas em prepostos, como gênero, e como espécies auxiliares e escreventes. E dentre os escreventes, o oficial escolhe um ou mais substitutos, que podem praticar todos os atos do cartório. E dentre esses escreventes substitutos, nós temos um que o tabelião ou oficial nomeia para responder pelo cartório nas suas ausências, ou também nos impedimentos do oficial ou do tabelião. Em alguns estados, esse substituto ele é chamado de responsável pelo expediente. E alguns livros de doutrina, os livros de direito notarial e registral, chamam esse substituto de substituto legal. Agora que você já sabe a diferença entre os cartórios judiciais e extrajudiciais e também já sabe quem é quem no cartório, nós falaremos sobre as diferenças entre os cartórios extrajudiciais, que é o cartório em que você trabalha. Antes
Eu vou falar um pouco sobre um nome que mencionei, mas que pode ser entendido como sinônimo de tabelião, que é o notário. Sempre que vocês ouvirem a palavra notário, saibam que estão se referindo ao tabelião de notas ou ao tabelião de protesto. Vamos saber agora, então, as diferenças entre os cartórios extrajudiciais, para você conseguir explicar para as partes, para os clientes do cartório, que sempre acham que os cartórios são todos iguais. Nós temos 10 tipos de atribuições de cartórios extrajudiciais. É isso mesmo, são 10 tipos de cartórios extrajudiciais. Nós temos o Registro Civil de Pessoas Naturais, o RCPN, Registro Civil das Pessoas Naturais em Interdições e Tutelas, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o RCPJ, Registro Civil de Títulos e Documentos, o RTD, o Registro de Imóveis, o RI, tabelionato de notas, tabelionato de protesto, tabeliães e oficiais de contratos marítimos, oficiais de distribuição e distribuidores de protesto. Esses são os 10 cartórios que você precisa memorizar e estudar, e nós falaremos aqui nas nossas aulas da escola cada cartório desse aqui. O que eu preciso que você saiba é que existem esses 10 tipos de cartório. O RCPN é o cartório da cidadania, e agora eu vou falar de forma bem resumida. É o cartório em que são feitos aqui o quê? O nascimento, o casamento e o óbito. A legislação também autoriza aí os registros civis a fazer diversos outros atos, mas nós teremos aulas específicas sobre isso. O registro civil das pessoas naturais em interdições e tutelas é o registro da sede da comarca. Nós só temos um RCPN de interdições de tutelas na comarca. E, professor, qual que é a diferença do RCPN e do RCPN de interdições de tutelas? É o livro E. É o livro em que nós lavramos alguns atos, por exemplo, como emancipação, interdição, atos relacionados a estrangeiros, por exemplo, um traslado de um registro de nascimento ou de um óbito de um brasileiro ocorrido no exterior. Isso é feito no livro e apenas um cartório de RCPN de interdições de tutelas na sua comarca. Tudo bem? Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Esse é que muita gente confunde, porque no registro civil de pessoas jurídicas são registradas as pessoas jurídicas não empresárias, porque as empresas, os empresários, eles são registrados na junta comercial. Então, professor, o que é registrado no registro civil de pessoas jurídicas? Aqui nós registramos associações, fundações, sociedades, uma sociedade religiosa, uma sociedade sem com fins artísticos, desculpa, são registradas no RCPJ. Registro de títulos e documentos. Nós falaremos muito sobre a Lei 6015, mas o registro de títulos e documentos, a legislação, ela diz que alguns atos para produzir efeitos em face de terceiros, ou seja, em face de outras pessoas que não as partes contratantes, precisam ser registrados no RTD. E o RTD também é um registro subsidiário. O que é subsidiário? Se não tem nenhuma previsão na lei para o registro em um desses 10 cartórios, e a pessoa, mesmo assim, ela quer registrar esse ato, esse registro é feito no RTD. Por exemplo, professor, o registro de um contrato de compra e venda de uma joia. Se a pessoa quiser registrar, esse registro será feito no RTD. Mas nós teremos aulas específicas sobre o RTD, pode ficar tranquilo, tá joia? Registro de imóveis. Registro de imóveis, ó. Nós já estamos quase chegando ao final da nossa aula, que eu prometo que era de 15 minutos, mas a gente vai passar um pouquinho. Então eu peço para você ficar só mais um pouquinho, 2 minutinhos, para a gente terminar essa aula e eu não perder o raciocínio aqui. Registro de imóveis. Esse vai ser o objeto das primeiras aulas aqui da escola. É o cartório em que são lavrados todos os atos relacionados a terrenos, casas, apartamentos, fazenda, uma compra e venda, doação, partilha, inventário. Todos esses atos, eles são registrados no registro de imóveis. E agora você vai saber uma distinção muito importante, que o número 6 é o tabelionato de notas. Nesse cartório, que quem é responsável é um tabelião ou um notário, que você já sabe, nós fazemos as escrituras públicas, procurações públicas, testamentos públicos, atas notariais,
o reconhecimento de firma e a autenticação de cópias. A Lei 8935 deu várias outras atribuições para os tabeliães, mas nós falaremos sobre isso em uma aula específica. Tudo bem? Agora, o mais importante que você precisa saber, a diferença entre registro e escritura. A escritura é um contrato lavrado pelo tabelião de notas. Agora, o registro é feito pelo registrador de imóveis, mas nós falaremos sobre isso em uma aula específica. O que eu preciso agora é que você saiba que existe uma grande diferença entre a escritura, que é lavrada lá no tabelionato de notas, e o registro, que é feito no registro de imóveis. Tudo bem? Tabelionato de protesto. Ah, eu esqueci de falar para vocês que o tabelião é de livre escolha das partes. A regra geral é que o tabelião é de livre escolha das partes. Agora, lembre-se, as partes que podem escolher um tabelião. Você que trabalha em um registro de imóveis não pode indicar um tabelião e também não pode indicar advogados. Se alguém te pedir uma indicação de um tabelião ou de um advogado, você precisa dizer com educação e com gentileza que você não pode indicar, mas que a escolha é livre e que a parte pode procurar qualquer tabelião, qualquer advogado que seja da sua confiança. O sétimo é o tabelionato de protesto. O tabelião de protesto, ele é o responsável por lavrar e registrar títulos e documentos de dívida. Então, o tabelião, ele dá publicidade para quem não paga as suas dívidas. Teremos aulas específicas aqui sobre o tabelionato de notas. Agora, professor, o senhor disse que eram 10 atribuições, mas só foram 7 até agora. Até agora. Por quê? As últimas 3 não são muito comuns. Tá? Que é o tabelião e oficial de contratos marítimos, responsáveis pela lavratura de contratos ligados ao direito marítimo, muito específico. Nós teremos aula também aqui, mas lá no nosso módulo avançado, os oficiais de distribuição e o distribuidor de protesto, que nós falaremos na nossa aula sobre protesto. Tudo bem? Então, nessa aula nós aprendemos, eu pedi para vocês só um pouquinho mais, e vai passar só 2 minutos, né, dos nossos 15 minutos, as diferenças entre os cartórios judiciais e extrajudiciais, as denominações dos responsáveis por esse cartório e também a denominação de quem trabalha nesse cartório. Aprendemos aqui a distinção entre os 7 principais tipos de cartórios, que você já sabe, RCPN, RCPN com interdição e tutela, RCPJ, RTD, RI, notas e protesto. E para aprofundar esse tema, eu indico que você faça a leitura da Lei 8935, são só 55 artigos, bem tranquilo, são artigos bem simples de você entender. E para finalizar a nossa aula, né, para que você comece a trabalhar hoje mais animado, mais feliz, eu quero trazer uma frase que eu gosto muito. Presta atenção. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos. E sofremos mais na imaginação do que na realidade. Reflita sobre isso. Será se realmente você está mesmo ferido? Será se não é só medo ou ansiedade demais? Não sofra pelo que já aconteceu. E não sofra principalmente pelo que você nem sabe se vai acontecer. Viva o dia de hoje, trabalha, seja grato principalmente pelas pequenas coisas que nós nem pensamos em valorizar, nossa saúde, a nossa respiração, nossa capacidade de trabalhar e de ajudar a nossa casa, na nossa família. Em nossa próxima aula, nós falaremos sobre as responsabilidades de quem trabalha em um cartório. Aula imperdível e eu espero você. Até a próxima aula.